Bem, Jair Bolsonaro, o título do programa de hoje é Todo Mundo Nervosinho. Jair Bolsonaro, ele é um nervosinho conhecido e assumido, a gente sabe disso desde muito antes dele chegar ao Palácio do Planalto. Vale lembrar que em meio à pandemia da Covid, quando um repórter perguntou a ele sobre os cheques de Fabrício Queiroz, a primeira-dama, mulher de Bolsonaro, Michele Bolsonaro, ele reagiu dizendo que tinha vontade de enfiar a cara, encher a boca de porrada do repórter que havia feito aquela pergunta. Hoje, Jair Bolsonaro, dando uma entrevista a uma rádio amiga, a Rádio Jovem Pan, ele abandonou a entrevista após ser perguntado sobre rachadinha, e a gente vai assistir agora a esse momento. Freitas. Presidente Bolsonaro, André Marinho aqui, uma honra revê-lo. Você que, muito além do nosso presidente da República, é um verdadeiro mito, né, cara? Mas realmente está todo mundo aqui muito preocupado com o retorno do PT ao poder. O PT que vendeu o governo para o Centrão, comprou base parlamentar com emenda, tinha milícia digital para atacar o opositor e fez indicação de cunho político para o STF. Ninguém quer ver esse horror voltar à tona aqui, cara. Mas eu tenho uma denúncia muito mais importante aqui, pessoal, de uma prática que está acontecendo direto no meu Rio de Janeiro, onde eu nasci, onde ele militou na política. São vários deputados nos seus gabinetes, PSB, PSOL, PT, que estão ali roubando a torta direito salário de assessor e botando no próprio bolso, desviando dinheiro público. E o PT, inclusive, é o campeão desse ranking de peculato. Então, presidente, eu te pergunto, rachador tem que ir para a cadeia ou não? Ô Marinho, você sabe que sou presidente da República, eu respondo sobre os meus atos, tá ok? Então não vou aceitar a provocação tua. Aí você recolha-se aí, o teu jornalismo, não vou aceitar. Se eu encerrar a entrevista agora, não vou aceitar. O teu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. Não vou discutir contigo, acaba a entrevista agora aqui. O teu pai que é a cadeira do Flávio Bolsonaro. Eu decidi com o Flávio indicar teu pai para primeiro suplente, em confiança nele. Não tem mais conversa contigo. Não pode voltar, pode, presidente, por favor, responda a pergunta, cara, que eu te fiz, porque só que a pergunta de... Olha, se você, uma coisa aqui, se o Marinho entrar novamente, atenção, se o Marinho entrar novamente, eu vou embora. Se o Marinho entrar, se entrar na tela mais uma vez, eu vou embora. Se o Marinho entrar na tela mais uma vez, eu vou embora. Tá bom. Que coisa, presidente. O presidente ficou nervoso, não gostou, levantou, foi embora. Carlos Graeb, de O Antagonista em São Paulo, escreveu um artigo bacana, recomendo a leitura em nosso site, dizendo que o Bolsonaro não aguenta perguntas difíceis e já lançando a pergunta. Será que ele vai fugir dos debates em 2022? 2018, Jair Bolsonaro não foi a debate algum sob a justificativa da facada que ele levou ali naquele evento de campanha no meio da rua lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. E em 2022? Será que Bolsonaro vai aos debates? O Paulo Marinho, pai do humorista André Marinho, que é o primeiro suplente de Flávio Bolsonaro, ex-apoiador, ex-aliado do presidente da República e da sua família, hoje um desafeto público, gravou um vídeo rebatendo Jair Bolsonaro e provocando o presidente da República. Vamos assistir agora também. Freitas. Eu acabei de assistir a entrevista que você deu hoje no programa Pânico para o meu filho André Marinho. Eu fiquei absolutamente surpreso da maneira descortês que você tratou o meu filho. Eu sempre tratei os seus muito bem. Sabe qual é a diferença entre nós, capitão? É que eu eduquei os meus filhos para serem honestos, pessoas do bem e para não temerem os poderosos como você. Essa é a nossa diferença. Aliás, capitão, para de repetir essa ladainha de que eu quero o mandato do seu filho, Flávio Bolsonaro. Quem quer o mandato do Flávio é o Ministério Público, capitão, não sou eu. E olha, para terminar, eu quero lhe dizer o seguinte. Você lembra do nosso amigo Gustavo Bebiano? Talvez você já tenha esquecido dele, né? Com certeza você já esqueceu. Mas ele não lhe esqueceu. Pode ter certeza disso. Quando você estiver chorando no banheiro do palácio, lembre dele, capitão. Ele não lhe esqueceu, tá bom? Mário Sabino, presidente da República, ficou nervoso com a pergunta. Eu pergunto a você o que ele não respondeu. Rachadinha é crime, Mário?
Olha, não é razoável. Aliás, ele nem esperava esse tipo de coisa, né, do programa no qual ele estava dando entrevista, ao qual ele estava dando entrevista. Agora, o rapaz aí, o André Marinho, ele como se dizia antigamente, era um pelo da cara do Bolsonaro, né? Porque ele acreditou ao PT tudo aquilo que ele está fazendo, o Bolsonaro, né? Comprando parlamentar com emenda, né? Se vendendo ao Centrão, tudo aquilo que ele elencou antes, acreditando à esquerda do Rio de Janeiro, né, é o que o Bolsonaro está fazendo e que ele condenava antes. Então a rachadinha foi o ápice de uma série da lista, né, que esse rapaz aí, o André Marinho, fez antes. Então o Bolsonaro bom, idiota ele não é, né, muito. Então, ele percebeu, né. Agora, tá errado, né, o presidente da República tem que responder perguntas, né. Rachadinha é crime, claro que é crime, né, é um baita de um crime. É um baita de um crime. Rachadinha, rachadona, né? É crime. Mas essa gente não sabe lidar com... essa gente não sabe lidar com imprensa, essa gente não sabe lidar com humorista, só quem é a favor. E olha, você sabe o que é mais triste, Diego? É que se você olhar ali os candidatos, nenhum sabe. Ou possíveis candidatos, pelo histórico na frente das câmeras, né, e também atrás, nenhum, talvez a exceção seja o Eduardo Leite, sabe lidar com a imprensa. Eles não entenderam o papel da imprensa, tem uma maneira um pouco autoritária de agir. Então, é óbvio que o Bolsonaro é epítome disso. O Lula também, né? O Lula odeia a imprensa, odeia pergunta incômoda e tal, mas tem um pouco mais de jogo de cintura do que o capitão, né? Como diz aí o Paulo Marinho. Lembrando que o André Marinho... Tudo isso isso é patético, né? Obviamente o Bolsonaro, depois disso, deve ter ligado para o dono da emissora, né? Para pedir cabeça, para reclamar. Só queria lembrar que o André Mário é o humorista que festejou ali, que trouxe alegria para aquele jantar com Michel Temer e outras figuras políticas e empresários naquele dia seguinte à divulgação da cartinha de Bolsonaro que foi elaborada pelo Temer para arrefecer o clima pós-atos golpistas de 7 de setembro. E pós o Temer ter tomado a rédea ali do processo, né? Teoricamente a pedido do Bolsonaro, né? Para evitar justamente que o Alexandre de Moraes avançasse mais contra ele próprio, o presidente e a família dele, né? Eu olho isso aí e, de fato, o que eu posso pensar? A cena também, né, Diego? Essa bandeira do Brasil estendida, né? O computador com os adesivos, né? É uma falta de liturgia, uma falta de compostura, né, geral. O presidente da República não pode ficar dando entrevista desse jeito, né? Você pensar, não existe. O presidente da República, qualquer país civilizado, dá poucas entrevistas, fala com a imprensa, dá poucas entrevistas, mas não fica em cercadinho, né? Fala em eventos políticos, né? Em visitas que faz a determinadas cidades, a determinadas feiras, né, comerciais, né, fala especificamente sobre aquele assunto que está sendo tratado, não fica com essas divagações, essas falas absurdas, essas entrevistas sem querer desmerecer aqui nenhum colega, muito pelo contrário, mas é que não é... O que mais o Bolsonaro tem para falar, né? Ele está falando live, né? É um excesso de exposição que só me deixa cada vez mais convencido de que isso aqui é uma república das bananas, né? Olha, Mário, nessa mesma entrevista aí à rádio, o Bolsonaro se atrapalhou, estava sendo ainda
que ele estava dando a entrevista para a rádio, ao mesmo tempo publicando nas suas redes sociais uma live ali em tempo real dos bastidores, né, dessa entrevista. Ele deixou vazar ali, então, comentários pensando que não estava sendo filmado. Vamos assistir, Freitas. No passado, o cara que fazia o contrato levava uma caixa de dinheiro embora, metia a caneta do contrato, não passa para 20 pedaços. Assim que funcionava. Ou não era assim? É. Pedágio de moto no Paraná, R$9. Agora, o que eu apanho por causa disso? Para mim é fácil. Manda um sapato número 43 para mim, meu número aqui, tá? Um beijo. Não tem problema. Tinha um sapato no 43 cheio de notinha de 100 verdinha dentro. Quanto você acha que vale a vaga? Presta atenção, pessoal. Quanto você acha que vale a vaga para o Supremo? Tá aqui, né? Então é isso daí, isso é o Brasil. Te apanha pra cacete, pô, o tempo todo. E tem gente que não dá valor. Ah, tem que resolver tudo. Dá pra resolver tudo, vamos devagar. Essa é uma boa pergunta, né? Quanto vale uma vaga para o Supremo Tribunal Federal, né? Excepcional, né? É. Olha, gente, é o seguinte, eu vou dizer mais uma vez o que eu escrevo. Se você puder, você for jovem, vai embora. Saia daqui. Se você puder criar os seus filhos também para ir embora do Brasil, faça isso. Isso aqui não tem jeito. Não tem jeito. Esqueçam. Estou aqui, é a minha sina, minha cruz, né? Mas se você puder, te juro, vai embora. Vai embora. Isso aqui não tem jeito. Só faz piorar. Tá? Só faz piorar. Quer dizer, um presidente da República com essa postura, com essa fala delinquente, é nojento. Eu não acho nem graça, viu? Não acho graça. Não acho graça, não. Acho isso muito triste. Mário, ele não era o único irritado hoje em Brasília, não. O ministro Braga Neto participou de uma audiência em uma comissão da Câmara e também se mostrou um pouco irritado ao ser questionado por um deputado do PSOL, que gosta de fazer confusão ali, já tem precedentes na Câmara, mas o Braga Neto, ministro da Defesa, não gostou de uma pergunta do deputado do PSOL sobre a interferência das Forças Armadas e subiu o tom. Vamos assistir esse trecho também, por gentileza, Freitas. Outra coisa também que o senhor falou, uma coisa que é preocupante porque é perigosa. O senhor levantar ideias. Não existe insubordinação nas Forças Armadas. Se houver insubordinação, ela será punida. Eu pediria que baixasse o tom. Não existe insubordinação nas Forças Armadas. É importante baixar o tom. Tudo bem. Porque eu falei num tom. Com relação. Falei num tom adequado. Eu não estou sendo grosseiro, eu estou deixando claro. Deixar o ministro responder, deputado Glauber. Eu estou deixando claro para os senhores. Não, os comandantes podem me corroborar. Não existe hipótese de insubordinação, de insatisfação. Não existe isso. Tem sido recorrente a tentativa de se criar uma questão militar no Brasil, né? Não tem questão militar. Nunca houve ameaça de golpe. Real, nunca houve, né? Eu vou repetir aqui que nunca houve condições objetivas para o golpe. Um golpe militar no Brasil, a história mostra, exigiria algumas condições. Por exemplo, apoio de parte importante do Congresso, como ocorreu em 1930, ocorreu em 1964. Apoio dos empresários. Não há apoio entre os empresários dignos desse nome, né, entre os grandes banqueiros, os grandes industriais, a golpe, porque eles só teriam a perder. Nós viraríamos um par internacional, o Brasil, né? Os negócios seriam muito prejudicados. A gente não vive mais uma guerra fria. Tal. Você também não tem apoio da maioria da população da classe média. Também não é contra golpe, né? Você também não tem, viu, Diego, apoio, aí eu acho que
tratando do tema específico, não tem apoio entre os militares a golpe. Nunca houve. Nunca houve. Assim, essa questão de insubordinação, o Braga Neto ele foi, digamos assim, subiu o tom, ficou nervoso, mas com todos os defeitos que tem o Braga Neto, que não são poucos, não tem insubordinação no meio militar. Não é verdade que tem. Então, e por isso mesmo não há general que calado vai pegar os tanques e descer sobre Brasília, né? Tudo isso aí foi uma pataquada inventada pelo Bolsonaro e seus seguidores, e vai ter eleição, viu? O senhor Lula poderá se candidatar, o senhor Lula poderá ser presidente da República se for eleito, o militar não vai impedir. Isso tudo são fantasmas, né, que o Bolsonaro alimenta, né, que a esquerda gosta de alimentar também, né, que o senhor Braga Neto também entrou nessa em algum momento, mas não existe insubordinação militar, ele está certo, não tem mesmo. Outro nervosinho na República aqui em Brasília, Mário, é conhecidamente também o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. A Folha de São Paulo trouxe hoje uma reportagem dizendo que em reuniões reservadas, o ministro da Economia teria chamado o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, de burro, e também teria feito críticas ao ministro hoje do Trabalho, Onyx Lorenzoni. O Guedes e o Onyx não se dão bem desde o início do governo. O Onyx tentou se meter em algumas coisas da economia, o Guedes já deu umas patadas nele, e o Onyx disse hoje publicamente que o Guedes está falando com o fígado e não com o cérebro. O Guedes vai continuando no governo, né, Mário? Apesar de tudo, dessas questões mais recentes aí. O desemprego hoje trouxe um dado que surpreendeu parte do mercado, foi melhor do que o esperado. Cláudio Dantas noticiou mais cedo que agora o Guedes está falando não mais em recuperação em V, mas em recuperação em J de Jair Bolsonaro. É a grande expectativa do Centrão, como você já deu uma pincelada aí há pouco, né? A aposta do Centrão, que está hoje abraçado ao Bolsonaro, é de que a economia possa se recuperar nesse pós-pandemia, entre aspas, porque a pandemia não acabou ainda, e de que isso possa fazer com que o Bolsonaro possa recuperar parte da popularidade perdida durante a pandemia. E enquanto isso, o Guedes vai ficando, e se puder falar mal dos outros, ele vai falando, Mário. Eu queria chamar a atenção só para a questão do trabalho, né? Eu já falei aqui, estão destruindo a reforma trabalhista de 2017 e tudo que depois se avançou nesse sentido. O sindicalismo de toga, com o apoio da maioria do STF, está reconquistando espaço. E a Justiça do Trabalho, por exemplo, vai voltar a ficar atulhada de processos depois que o STF derrubou a cláusula lá da reforma trabalhista dos honorários de sucumbência, ou seja, quem entrar com qualquer ação pode ficar livre se perder a ação de honorários de sucumbência, qualquer empregado que entrar contra o empregador. Isso cria uma insegurança jurídica enorme, atulha a Justiça do Trabalho, né? Dá mais poder aos sindicalistas de toga, obviamente, e isso está sendo destruído. Então, assim, o Onyx Lorenzoni, enfim, não é que ele pudesse fazer muita coisa a respeito, mas poderia ali ter uma atuação mais política, mais efetiva, né, com o ministro do Trabalho, não está tendo. O Guedes é isso aí, o Guedes ele se amarrou ao Jair Bolsonaro, né? Ele de fato, eu fico pensando qual será o futuro do Paulo Guedes se o Bolsonaro não for reeleito, né? Porque está se queimando, né, de uma maneira muito, muito inexplicável, inclusive. Eu não entendi só o que é essa recuperação em J. O que é a recuperação em J? É de Jair Bolsonaro, mas tem tem um gráfico aí? Você entendeu, Robson? Não, né?
É trocadilho de Guedes. Agora inclusive, o Jota pode ser invertido, né? Sim. Assim, o Cláudio brincou até que o Guedes, além de tesoureiro da campanha, quer ser marqueteiro, fazendo uma sugestão como essa. Enfim, então... Agora, o dado curioso é que ele conversa com gente que é contra o Bolsonaro, né? Nos bastidores e tal. Então, sim. Olha, Mário, perdeu, né? O Guedes é um pateta.